Inclusão é um compromisso de todos. Pequenas atitudes fazem grande diferença. Seja sensível à acessibilidade. Tenha empatia àqueles que necessitam de um abraço, um carinho. Aquele que está invisível, que muitas das vezes precisa de um empurrãozinho numa cadeira de roda. Seja sensível à acessibilidade. Inclusão é um dever de todos. Tempo de semear está no ar. Quero convidar você, toda a sua família, para assistir o programa. Hoje o programa está muito abençoado. Passa aí nos seus grupos de família, de amigos, convidando para assistir o programa. Hoje estará ministrando a palavra do Senhor o diácono Ireudo Freitas, louvando ao Senhor o cantor Madison Sullivan e também Gabriele Bessa, adorando ao Senhor. Fique aí que você vai ser muito abençoado com os louvores, com a ministração e também no bate-papo o doutor Brando Piedade, ele é presidente da OAB aqui em Castanhal, estará nos dando algumas instruções falando sobre inclusão em Castanhal. E foi um bate-papo assim muito proveitoso. Convide seus amigos, parentes, que você também vai ser muito abençoado. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for,
Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Olá, queridos amigos, irmãos em Cristo. Hoje nós estamos aqui satisfeitos, felizes. Estamos recebendo aqui Dr. Brando Piedade. Ele é presidente da OAB em Castanhal. E hoje nós vamos falar um assunto assim muito bom para a nossa cidade: inclusão em Castanhal. Vamos falar de alguns eventos já aconteceram, vão acontecer. E o Dr. Brando Piedade está aqui para nos esclarecer algumas coisinhas sobre isso. Muito bom ter você aqui, viu, Brando? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Celina. Obrigado pela oportunidade. Obrigado também à Rede TV por reservar esse momento por um diálogo tão importante que é a acessibilidade e inclusão. E a gente, e eu como representante da classe, representante da advocacia da Subseção Castanhal, em nome dos advogados em Castanhal, agradeço essa oportunidade. Nós também agradecemos. Brando, acessibilidade, nós estamos no mês de setembro, vamos falar um pouco sobre o Setembro Verde, que inclui tudo isso, e nada mais como alguém que está ali envolvido em meio aos advogados, né? E está assim bem a par mesmo de algumas situações, alguns eventos que vêm acontecendo na nossa cidade relacionados a isso. Brando, alguma coisa com relação à inclusão em Castanhal? O que você... Perfeito. Celina, o que acontece? Castanhal hoje em dia é pioneiro com relação à inclusão e acessibilidade. A Castanhal tem muitos grupos, muitas associações e projetos que trabalham muito forte com isso, como por exemplo o Projeto ASA, a Associação de Mão Dadas Cromossomos e muitos outros projetos que trabalham firmemente com relação a acessibilidade, projetos, campanhas, junto também ao Ministério Público, né, de Castanhal, que vale frisar que faz um excelente trabalho. E, lógico, a gente não poderia ficar de fora. A OAB como representante de classe, a OAB como órgão que representa toda a sociedade civil organizada, nós temos uma comissão, que é a Comissão de Direito e Defesa da Pessoa com Deficiência, que trabalha fortemente com a questão da acessibilidade e inclusão, que inclusive, Celina, nós fomos uma das primeiras subseções do estado do Pará a permitir com que membros da sociedade civil organizada ingressassem em comissões da OAB, mesmo não sendo advogados. Então hoje a Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência é um exemplo disso. Temos muitos membros da comissão que não são advogados, mas que fazem parte do sistema OAB por meio dessa comissão. Só complementando com o ponto de acessibilidade, um trabalho fundamental que a comissão, junto com as associações aqui de Castanhal também fizeram, foi o fomento para que o CER4 pudesse ser implementado aqui em Castanhal. O CER4, para quem não sabe, é o Centro Especializado de Reabilitação de nível 4, que é um dos maiores níveis que tem. Então ele abrange muitas pessoas com deficiência, vários critérios de pessoas com deficiência, né? É uma rede de amparo fundamental, né, para aquelas pessoas que precisam desse abraço, né, precisam desse braço também do governo, porque a gente sabe, né? A gente sabe que não é fácil, né? Ter uma pessoa com deficiência em casa, ter um ente querido, a gente sabe que não é fácil, porque infelizmente a sociedade, todo mundo é voltado para nós aqui, né? Pessoas que aparentemente, né, normais, mas a gente entende que a gente necessita dessa questão da acessibilidade, a gente precisa desse olhar mais afetuoso do poder público, para que essas pessoas possam de fato e ser incluídas de verdade, de fato e de direito. Não só aquela inclusão de direito, aquela inclusão de que eu vou fazer uma calçada, eu vou fazer isso, mas será que de fato essa é a verdadeira inclusão que essas pessoas precisam? Há uma dificuldade, né, Brando? Enorme. Existe uma dificuldade enorme, não só aqui em Castanhal, mas eu acredito que todo o Brasil e alguns outros países. E assim, eu fico me imaginando uma mãe atípica, né? Uma mãe envolve toda a família
e precisam realmente, lembrando que já está sendo construído, né, o prédio? Isso. O prédio C4, que fica na Barão, fica ao lado do Mix, bem em frente ao Detran, ele já está na fase final de construção. Nós já tivemos uma visita, né? O atual gestor, o Hélio Leite, prefeito, ele convocou várias instituições, vários órgãos para fazer uma visita em março. Então nós fomos lá em março, acompanhamos as obras todas, já está se encaminhando bem, e a gente espera que conclua logo, né? A gente não consegue dar um prazo, infelizmente, de conclusão, até porque tem o espaço físico, mas tem a questão estrutural interna e tem a questão também dos profissionais que vão ser contratados para atuar lá. E a gente não consegue dar mais, nosso papel da OAB, a gente está sempre ali cobrando por meio da nossa comissão, que é a Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência, comissão essa que tem um trabalho fenomenal aqui em Castanhal, e a gente é muito grato, porque, como eu sempre falo para os colegas, né, para quem não conhece o sistema OAB, as comissões elas são braços e pernas da OAB. A gente, como diretoria, eu, doutora Alice, doutor Cereja, Dinelma, doutora Sabrina, que são os 5 que compõem a diretoria, é quase humanamente impossível a gente conseguir abranger toda a demanda que uma cidade, que não só como Castanhal, mas também como todas as cidades que compõem a subseção Castanhal, que são 13, que é a maior subseção do Brasil, é Castanhal. Nós somos 13 comarcas que compõem essa subseção. Então a gente precisa desse braço, né, dessas pernas, desses órgãos que fazem com que o nosso trabalho consiga ecoar em todas as cidades. Então as comissões elas fazem esse papel, e a comissão de pessoa com deficiência faz esse papel de uma forma brilhante. Essa conquista aí envolveu muitos órgãos, né, aqui em Castanhal. Sim, bastante. E a gente agradece, né? Porque eu acredito que isso vem de alguns anos atrás, é uma conquista assim vitoriosa mesmo. Castanhal vai ganhar um grande prédio, um grande empreendimento mesmo, e assim isso alegra muito o nosso coração. E Brando, nos fale alguma coisa sobre a primeira caminhada que vai acontecer agora neste mês de setembro, dia 19 de setembro. Eu quero que você fale dessa caminhada. Isso, aqui em Castanhal vai ter a primeira caminhada em alusão ao Setembro Verde, que é alusão à inclusão, à acessibilidade das pessoas com deficiência. E Castanhal, eu acho muito interessante isso, porque os projetos, as associações eles são muito engajados com relação a isso. Então eles sempre fazem caminhadas, fazem projetos em escolas, palestras, porque não é só importante a gente saber, a gente precisa compartilhar isso com as outras pessoas. E as associações, os projetos, isso, fazem muito. E o papel da caminhada é importante porque não é só um simples caminhar. É uma resposta para a sociedade, é mostrar para a sociedade, é atrair as pessoas da importância. E no meio dessa caminhada, né, a gente sempre comunica, faz chamamento, palestra, e é muito importante a gente estar lá, assim, sabe, Selena? Estar lá, sentir, verificar as pessoas de fato. E a gente sempre tem uma fala, a Cleide, né, nossa amiga Cleide, a gente sempre tem a fala de que são o direito dos invisíveis, que de fato é isso que acontece. Né? Uma pessoa com deficiência ela acaba sendo invisível às olhos da sociedade, porque naturalmente nós como seres humanos a gente tem uma empatia ao que é próximo a nós. Então a gente naturalmente não consegue perceber ali qual é a dificuldade daquela pessoa tem num concurso público, em transitar em Castanhal, né, em vários outros órgãos que a gente sempre busca a questão da acessibilidade. E para nós, como eu coloco assim, entre aspas, né, que não possuímos, né, essas limitações físicas, a gente é muito natural. Chegar, passar, né, passar por uma calçada, andar degraus, descer degraus, a gente não consegue ali ter empatia, porque muitos não convivem com isso em sua casa, muitos não têm um parente que possui essa deficiência, mas quando a gente está lá na caminhada, no movimento, vendo aquelas pessoas e ouvindo elas, a gente começa a ter uma visão diferente. E eu digo isso que graças a Deus a OAB, por meio desse cargo da presidência e por contato com essas pessoas, conseguiu fazer com que eu tenha esse olhar de sensibilidade e poder enxergar essas pessoas e poder lutar por elas, porque é fundamental esse trabalho que a gente faz. Então, você está convidado aí para o dia 19. Isso, 19 de setembro,
às 8 horas, saindo lá da Praça da Matriz. Leve sua família, você que tem uma pessoa com essa acessibilidade que nós estamos conversando aqui, leve para participar. E eu creio que você vai enganjar nisso daí, você vai sentir de perto, né? Isso, Brando, foi o que o Brando falou. Sentindo de perto, visualizando tudo isso, você vai ter até mais amor, né? Essas pessoas com todas essas deficiências, elas acabam ficando invisíveis, como o Brando falou, e acabam mexendo até no psicológico, tendo uma depressão, levando até ao suicídio. A gente vê muitos casos de pessoas assim. Então você é convidado, o Brando está aqui, já explicou tudo para você. Vá lá, participe dia 19 na Praça da Matriz e nós vamos lá acompanhar também. Brando, já estamos aqui nos nossos minutinhos finais, eu quero que você deixe assim uma reflexão para quem está nos ouvindo sobre o que nós conversamos. Perfeito, Celina. Mais uma vez reforçar o convite para a caminhada, dia 19 de setembro às 8 horas, partindo da Praça da Matriz. É importante que a sociedade, né, esteja presente, vá lá, né, conheça, olhe para o seu irmão, olhe para o seu próximo, porque precisa, pessoal, de fato precisa. Como eu sempre digo, a gente tem uma fala muito, muito forte que a gente diz assim, não adianta, a gente fala assim, não adianta você apenas gostar, ter uma empatia, você precisa também lutar contra aquilo, né? A gente falava assim que não adianta você apenas não ser homofóbico, você precisa lutar contra isso, né? Então não adianta apenas você só reconhecer o direito dessa pessoa se você também não somar forças para lutar, né? Fazer algo para que aquela pessoa tenha acessibilidade, porque elas precisam da gente muito. E você pode ser do órgão que você for, você pode ser da OAB, você pode ser aqui vocês da Rede TV, você pode ser do comércio, do lugar que você for, onde você trabalhar, você pode ser essa mão forte, essa mão unida, que a gente consiga fazer a diferença na sociedade. É importante, eu sempre digo isso muito aos colegas, você não precisa estar num cargo de destaque, você não precisa estar num cargo de ponto para você poder fazer a diferença. Você pode fazer a diferença do lugar que você estiver, de onde você estiver, a pessoa que você for, né? Se você unir forças com as pessoas de bem, com essas pessoas que querem realmente fazer essa transformação, você vai estar ajudando muito. E nada melhor do que a gente conseguir fazer um bem ao próximo. E eu garanto para vocês, pessoal, falo isso de coração, esses nossos próximos precisam muito da gente, da nossa força. Então é isso, está aí lançado o convite. Brando, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi de grande valia tudo que você falou. E fica aqui estendido o convite para você voltar novamente. Obrigada, tá? Obrigado, eu agradeço o convite para você também. Queridos, a paz do Senhor Jesus, neste momento nós entramos aqui no seu lar mais uma vez através do programa Tempo de Semear para ministrar uma palavra, e eu gostaria de trazer como tema nesta mensagem, vencendo a ansiedade. Eu quero trazer um versículo baseado em Filipenses, capítulo de número 4, o versículo de número 8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Carta de Paulo à igreja de Filipos. Um conselho que nós vamos trazer para você, telespectador que nos escuta, nos assiste nesse momento, sobre alguns pontos em que nós, seres humanos, estamos sempre a tratar. A ansiedade. Nesta carta, Paulo fala no capítulo 1 a respeito das circunstâncias. O que são circunstâncias? São aquilo que vai acontecer comigo, com você, em que nós não temos o controle, nós não temos como evitar. Digamos, você vai ao seu trabalho, você pega o carro e aí de repente no caminho acontece um acidente, né? Isso foi um circunstancial. Às vezes você vai fazer um simples exame de rotina e lá descobre algo grave nesses exames. Então, as circunstâncias
elas são mostradas neste capítulo 1 de Filipenses, e que muitas vezes certas circunstâncias traz para nós a ansiedade. No capítulo 2 desta carta, Paulo ele aborda a respeito das riquezas, do amor ao dinheiro, aquele prazer desenfreado, aquela busca incessante, a pessoa amanhece, anoitece, pensando em ganhar dinheiro, em pagar contas. E eu acho muito interessante que em cada capítulo ele vai abordando, ele vai mostrando a questão do problema, mas aqui no capítulo 4 ele vai revelar a nós a solução de todas essas coisas que geram a ansiedade. Veja bem, ansiedade é o mal do século. Segundo a Organização Mundial de Saúde, hoje 50% das pessoas trazem consigo algum problema gerado pela tal ansiedade. Pessoas depressivas, com síndrome de pânico, ansiosas, enfim. São causas que já se iniciam ainda quando crianças. Isso mesmo. Para você que nos escuta, nós temos aqui como base a palavra de Deus. Ensina o teu filho o caminho que deve andar. Qual é o caminho que devemos ensinar os filhos? O caminho da palavra. Observe que as crianças hoje são ansiosas, impacientes, algumas crianças agressivas. Isso devido ao fato da educação. Observe que os desenhos que as crianças assistem hoje, elas repassam para a visão, para a mente da criança, muitas cenas de violência. As crianças elas já vão ocupando seus pensamentos com esse tipo de ação, né, de uma ação má, e essas crianças ficam ansiosas. Imagine para o adolescente que também sofre essa ansiedade. O adolescente ele tem aquela pressão das espinhas quando surgem, mas tem também às vezes a cobrança dos pais com relação às amizades, com relação à escolaridade, se vai passar no final do ano ou não. Os nossos jovens sofrem de ansiedade pelo fato de muitas vezes se formarem e não conseguirem um emprego, se vão casar, se vai dar certo o casamento. Então é um acúmulo de pensamentos na mente das pessoas que vai gerando essa preocupação, essa ansiedade. Para os pais que me assistem agora, eu sei que você sofre muitas vezes pela amizade que seus filhos têm, se o emprego que você está aí trabalhando vai perdurar, se vai ter como pagar as contas que chegam constantemente. Para as pessoas que me assistem agora, ancião, você vô, você vó, eu sei que você sofre muitas vezes com essa ansiedade por um filho que está longe, com a saudade, preocupa-se com a solidão, se vai finalizar sozinho, né? Ou não é verdade? Com essa pressão alta, com uma diabetes que é diagnosticada. Então, quem escapa desta ansiedade, certo? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ter um conselho muito grande. Qual é o conselho? Paulo dizendo que tudo o que é bom, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Eu sei que são batalhas difíceis de nós vencermos, travadas, essa tal ansiedade. Mas existe aqui o remédio, a solução, o nosso pensamento. Existem pessoas que ocupam seus pensamentos com séries, com seriados, com filmes. Às vezes a pessoa vai lavar uma louça, ela fica ali assistindo aquelas séries, preenchendo seus pensamentos de coisas vãs que não vai nutrir nada da sua alma. Que tal começar a mudar, estudar um livro da Bíblia, ou até mesmo colocar uns louvores em playback para você mesmo cantar? Pessoas que perdem tanto tempo, jogam etapas de sua vida inteira buscando nas festas, nas bebidas, nas drogas, no preenchimento físico de uma academia, uma busca desenfreada pelo bem-estar, quando na realidade o segredo está aqui na palavra de Deus. Paulo ele aconselha que eu e você devemos orar, e a palavra orar ela tem um significado muito grande dentro do grego, dentro do hebraico.
Ela significa adoração, ela significa súplica e ela significa ação de graça. Quando você ora, primeiro você ora em adoração. O que é adorar? É reconhecer Deus como Senhor. Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é Senhor. O que é súplica? É levar a sua situação, a sua dor, a sua tristeza somente para Ele. Não há por que estarmos compartilhando algo pessoal de nossa vida com alguém se as pessoas não têm a solução. Leve sempre para Deus. E a oração também significa ação de graça. Amanhecer o dia antes de se preocupar com a conta que tem para pagar. Com o filho, a amizade, o namoro, se preocupe, sabe com o quê? Em agradecer a Deus pela noite, pelo dia que raiou, pela chuva, pelo sol, pelo alimento. Oração é adorar a Deus, é suplicar e também ação de graça. Quando nós enveredamos pelo caminho da oração, nós vamos entender que os nossos pensamentos eles vão se abrir para receber exatamente esses itens importantíssimos que falamos aqui, contidos no versículo de número 8. Depois que adquirido esses itens especiais, o versículo 7 vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aqui está o segredo. Quero deixar esta mensagem a vocês e finalizar com uma oração sobre a sua vida, sobre a sua família, no nome do Senhor Jesus. Pai, neste momento eu oro e algumas pessoas também oram comigo. Algumas, Senhor, na sua sala, outros, meu Deus, nos assistindo em um telefone, em seus prédios ou casas ou no sítio, mas inúmeras pessoas estão passando por um momento de ansiedade, de preocupação. A ansiedade, Senhor, quando ela inicia, ela está finalizando a fé de alguém. Eu preciso que neste momento o Teu Espírito Santo sopre sobre esta situação e não deixe essa preocupação, essa ansiedade superar a fé que tem dentro do coração desta pessoa. Repreenda este mal na autoridade do nome de Jesus. Acalma este coração e que a Tua brisa, Senhor, sopre sobre toda a família, sobre os negócios, para que o louvor do Teu nome permaneça sendo, meu Deus, reconhecido entre tudo e todos. Oramos em nome de Jesus e assim agradecemos. Amém. Muito obrigado, Deus vos abençoe. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária, e a sorte de novo sonho pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo eu aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desapareci.
tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. Não importa o que eu sofri, o que importa é que nós sobrevivemos. Eu sobrevivi, sobrevivi. Sobrevivi. Nós queremos lembrar que a nossa apresentadora Laude Souza vai estar ausente algumas semanas. Ela está no estado de São Paulo, revendo alguns exames do seu tratamento. E nós queremos mandar aqui um grande abraço para o Hélio Pinheiro, a irmã Nazaré Figueiredo, a Diná Figueiredo, que nos assiste todos os sábados. Que o Senhor Jesus abençoe ricamente a sua família, Hélio. Que a mão boa do Senhor esteja estendida sobre a sua vida, restaurando a sua saúde por completo. Um grande abraço para a irmã Creuza. Um abraço para o Eliezer, ali do Ianetama 1. Que Jesus abençoe ricamente a sua família, irmã Creuza, Eliana, Marta, Solange. Um abraço também para minha sogra, Elizabeth Martins, o meu sogro, seu Valdete Cavalcante. Que Jesus abençoe ricamente. Nós queremos agradecer a todos e mandar também um grande abraço para a nossa supervisora Evilimar, que completou mais um ano de vida. Evilimar, o Senhor te abençoe ricamente, lhe dando muita saúde, paz e prosperidade. Que o Senhor Jesus lhe abençoe e tenham todos uma excelente semana. Finalizando logo mais o nosso programa, mas deixa nós deixar os nossos agradecimentos, primeiramente ao nosso Deus, que tem nos ajudado a cada programa, dia após dia. Muito obrigado, Assembleia de Deus. Pastor Olivar Barbalho, receba o nosso abraço. Obrigado ao Jardim de Deus, irmã Gisele. Deus continue lhe abençoando e toda a direção dessas mulheres abençoadas dessa cidade. Conjunto, departamento aí, Jardim de Deus. Obrigado também a Polpas de Frutas Moura. Afinal de contas, tem sido um parceiro nosso. Quero nesta oportunidade divulgar até mesmo o Festival do Açaí, que é conduzido ali pela Igreja Assembleia de Deus em Terra Alta, né? É o empresário responsável pela Polpas de Frutas Moura, e está acontecendo agora dia 13 e 14, estará acontecendo este festival. Então, como o programa está passando nesta data, corre lá, ainda dá tempo você aproveitar, curtir o melhor do Festa Açaí, banda Novo Som, né, conhecida em todo o Brasil, estará abrilhantando o evento, e muitas bandas, louvores e adoração. Queridos, obrigado também ao Rian Freire com o Império Mídia. Rian, seu trabalho é excelente.
é em cada book, em cada foto, em cada formatura. Você já pensou em levar um profissional e não se arrepender? Leve o Rian Freire com a empresa Império Mídia fazendo o melhor da divulgação, tá bom? Obrigado também a você que colabora individualmente. Irmã Maria Gomes, Deus te abençoe. Irmã Domingas, Deus é contigo. Irmã Esperança, um forte abraço. Obrigado também a toda a equipe aí do restaurante Top Lanche, ao lado do Hospital Magalhães, bem próximo à prefeitura. Nós deixamos o nosso abraço a todos que compõem aí esta equipe, a nossa querida irmã Vani, Deus lhe abençoe. Top Lanches, em Castanhal, sempre o melhor restaurante e lanchonete também. Gente, existem muitas pessoas que individualmente, como o pastor Cid Nelson e outros colaboradores, têm colaborado conosco. Você que nos assiste, quer contribuir com o Tempo de Semear? O QR Code está aqui aparecendo na sua tela. É fácil hoje, via Pix, através de uma doação, você estará ajudando o Tempo de Semear. Se inscrevendo no nosso canal no YouTube, lógico, também estará contribuindo. De que maneira? Propagando este programa e abençoando vidas. Se inscrevendo no Instagram, participando com o seu like, com o seu comentário. Nós estamos sempre aguardando todos vocês lá, tá bom? Muito obrigado a todos os patrocinadores, colaboradores. Deus abençoe vossas vidas poderosamente.